bastante. Aleluia, graça e paz, boa tarde, glória a Deus, bênção estar aqui mais uma vez, oportunidade única, a gente viver experiências que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Bispo Adriano, homem de Deus. Eu ali ontem ouvindo e vendo, ele recebeu uma palavra profética do Senhor aqui. Feliz, porque às vezes a gente carrega algo tão grandioso que a gente mesmo olha e fala: será, Senhor? Mas o mundo só conhece aquilo que a gente carrega quando nós realmente decidimos crer e agir. Tem que ter uma ação, uma atitude. E eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, oportunidade de ministrar a palavra de Deus, oportunidade de viver aquilo que eu fui chamado para viver, pregar a palavra, cuidar das pessoas, ser um profeta da palavra de Deus, da mensagem. E eu não gosto quando isso acontece. Como assim, pastor? É que eu tinha preparado aqui o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, uma mensagem com o título Vai Te Custar Tudo. Aí, quando eu cheguei aqui agora, à tarde nós viemos e a gente chegou um pouquinho atrasado e estava ouvindo no YouTube aí, estava funcionando aqui, estava ao vivo, o bispo ministrando, e ele começou a ministrar, e naquele momento ali no carro, estava eu e minha esposa, o Espírito Santo falou assim: olha, deixa essa aí para outra hora, e ministra sobre Lucas capítulo 5, e então vamos obedecer. É uma mensagem conhecida, texto conhecido, história conhecida. Então não estou aqui com a pretensão de querer fazer algo extraordinário, algo que você nunca ouviu e nem nunca viu. Às vezes nós ainda temos essa síndrome, do ineditismo. A gente vai ler a palavra, meu Deus, essa daqui ninguém nunca viu, nunca leu. Como assim? Está na Bíblia. Alguém com certeza já leu, já viu, Deus já revelou, já falou, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de transformar a vida de uma pessoa, de mudar. Deixa eu ligar aqui esse cronômetro aqui para não me perder do horário, porque nós vamos aqui ler a palavra de Deus. Obrigado, apóstola Regina, pela oportunidade. Obrigado aos líderes aqui, ao bispo Everton, bispo Adriano, todo o presbitério, presbitério que se chama aqui, os pastores, a liderança dessa igreja. Para você que não me conhece, eu sou João Passarinho, esposa da Mara Passarinho. Tem uma passarinhada. Não, a passarinhada é bem pouquinho, são uns 3 filhas. Temos aqui uns caminianos que vieram também aí, uns irmãos caminianos. Levanta a mão aí, uns irmãos. Caminianos a gente chama os irmãos do caminho. Que lá no comecinho da história cristã, eles eram chamados como seita do caminho. Mas foram melhorando. Estamos ali na IBN Caminho, ali no Parque Genebra, em Várzea Grande. A 400 metros ali do novo fórum. Estamos ali também fazendo a obra de Deus como vocês. Não com toda essa estrutura, mas estamos lá, lutando, batalhando, naquele tabernáculo lá, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu creio em milagres. Será que essa afirmação é verdadeira? Eu creio em milagres. Olha só, é muito forte isso. Eu creio, porque você sabia que tem gente que não crê mais. Tem gente que não crê mais que Deus é poderoso para fazer milagres.
para fazer algo que é impossível. Lucas 1:37, esse texto ele foi falado, citado por um anjo, com uma missão a uma virgem jovem. E quando ela falou assim, olha, não tem como acontecer, porque eu não tenho relacionamento sexual com homem, é um negócio desse jeito, é impossível. Mas olha o que o anjo falou: para Deus não há impossível. E para aquela cabeça, aquela mente daquela jovem Maria, se ela fosse apenas estéril, então já tinha histórico de estéreis que conceberam, mas uma virgem conceber, o que acontece é que tinha uma profecia, Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então qualquer virgem poderia ser escolhida, mas havia muito tempo, 700 do lugarzinho excluído, uma virgem, mas Deus liberou uma palavra: não há impossível. Porque para a gente tem coisa que é impossível, situações que a gente chega e fala: meu Deus, o que é isso, Senhor? Como? De que maneira? Mas para Deus não há impossível. E eu quero que você leia comigo, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu vou ler aí do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: certo dia, de gente apertando Jesus, e aí veio uma mulher e tocou Jesus no meio daquele negócio todo ali. Jesus, ele estava sempre cercado de pessoas. Quando o seu ministério começou a fluir na Galiléia, ele ficou famoso, mesmo ele não tendo uma formação rabínica formal, mas ele ficou famoso porque ele não falava como os religiosos, ele não vivia como os religiosos, tanto que as pessoas iam ouvi-lo e falavam assim: mas ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como os fariseus, ele não fala apenas um conhecimento teórico, como quem tem autoridade, é como alguém que pode transmitir vida na vida, e não apenas informação no cérebro, vida na vida. E o povo comprimia ele, porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele estava falando as coisas, ensinando. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Eu gosto dos detalhes das Escrituras, porque os detalhes revelam muita coisa. Olha só, ele usou o barco de Pedro, mas o que ele disse aqui foi bem claro, ele disse a todos. Não tinha só um barco, pelo menos 2 é citado, mas se você for ler o texto lá em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, você vai ver que aquela região de pesca não tinha só 2 barcos, tinha mais barcos. E Jesus usou um barco e depois ele deu uma ordem e ele falou a todos. E olha só o que aconteceu.
Simão respondeu, versículo 5, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Se você vê talvez esse versículo na versão Revista e Atualizada, ou Nova Almeida Atualizada, ou a Almeida Revista e Corrigida, as versões mais antigas, você vai ver segundo a tua palavra, sobre a tua palavra. Bem, é o Senhor que disse, então eu vou honrar essa palavra, mas eu já sei, eu tenho experiência, já pesquei, não peguei nada, eu vou fazer isso por causa que o Senhor está mandando. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é o texto bíblico base para a nossa ministração de hoje, para a mensagem ao seu coração, ao meu coração, a nós. Nesse congresso eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Agora preste bem atenção, o milagre nada mais é do que uma intervenção sobrenatural no ambiente natural, consertando algo, ajudando a alinhar alguma coisa, arrumando alguma coisa. Um exemplo, alguém que não tem uma perna e ele cresce a perna, ou seja, ele não tinha uma perna, cresceu uma perna. Alguém que estava com uma enfermidade, e aí ele recebeu uma palavra de Deus, e Deus curou a enfermidade. Alguém que não tinha um recurso, e ele orou a Deus, pediu a Deus, e Deus enviou o recurso. Vocês estão percebendo que os milagres, eles têm a ver com necessidades. E é por isso que muitas pessoas, elas só vão a Jesus por causa dos milagres. Elas só procuram a Jesus no dia da adversidade, no dia do mal, quando as coisas estão ruins, quando chega um diagnóstico médico e diz assim: olha, chama o padre, chama o pastor, porque já era. Eu já orei por muitas pessoas em situações gravíssimas, em UTIs, pessoas em leito de morte, enfermidade, pessoas desesperadas após acidentes, tragédias, gente que está no desespero. 90% dos evangélicos ou dos crentes, seja qual for o nome que você queira dar, eles foram até Jesus por causa de uma necessidade, uma crise, uma dificuldade. Eles não foram para a igreja no dia bom. Eles não foram para a igreja no dia bom, naquele dia maravilhoso da vida. Foi uma situação crítica, grave. E aí então alguém falou assim: olha, vamos para a igreja, Jesus conserta essas coisas, Jesus tem poder. Exemplo, a família destruída, uma situação grave na família, uma tragédia ou algo pessoal. Aí a pessoa vai e procura Jesus, uma necessidade. E aí às vezes a pessoa recebe o milagre. Ele busca o milagre. Lembra dos 10 leprosos? Os leprosos, eles tinham que ficar de longe e gritar leproso. Ele não podia deixar alguém se aproximar de maneira despretensiosa, não. O leproso, ele tinha que ficar afastado, e quando alguém se aproximasse dele, tinha que gritar: ei, para aí, leproso! Para que ninguém fosse contaminado. Isso era lei em Israel.
Aqueles 10 leprosos gritaram de longe para Jesus, pediram misericórdia. E Jesus então liberou uma palavra: vai mostrar ao sacerdote, vai lá. Porque Jesus estava cumprindo a lei. E Jesus estava simplesmente mandando o que a lei mandava. O leproso tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia uma análise e depois liberava ele ou não. E diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Eram 10 e todos foram curados. A Bíblia diz que todos foram curados porque Jesus falou que todos foram curados. Jesus falou assim: não foram 10 os que foram curados? Jesus não falou, não foram 10 os que receberam a palavra. Não, Jesus sabia que tinha sido curado. Mas ele falou: por que só voltou esse aqui? Está vendo? Aqueles outros 9, eles receberam o milagre e deram no pé. Foram embora. Eles não estavam nem aí. Eles foram para lá, sabe Deus se eles se mostraram sacerdote ou não. E teve um que ele olhou, notou: meu Deus, eu tenho que voltar lá. Só que ele não voltou andando, diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, tem gente que tem força para gritar, para pedir o milagre, mas não tem potência para gritar, para agradecer pelo milagre. A mesma força que te moveu para pedir o milagre é a mesma força que tem que te mover para gritar, dando glória a Deus, dizendo: esse aqui foi de Deus. Mas esse texto diz que Jesus, ele liberou uma palavra que transformou a vida daqueles homens pescadores. Entre eles eu quero ressaltar o Simão. O Simão, que no primeiro encontro, esse aqui não foi o primeiro encontro dele com Jesus. O primeiro encontro dele com Jesus está registrado em João capítulo 1, onde ele aparece e Jesus fala para ele assim: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro em aramaico. Olha só, Jesus já tinha liberado uma palavra, mas agora Jesus estava passando por ali e ele era pescador, nada tinha acontecido. E Jesus então decide usar o barco dele. E ali, depois que ele usa o barco dele para ministrar, para pregar a palavra, ele libera uma palavra. Pedro, sem entender muito, ele apenas obedece a palavra de Jesus. E aí acontece aquele milagre extraordinário. E aí fica uma incógnita. Esse aqui foi um dos homens que deixaram tudo no dia bom. Porque depois do maior milagre talvez da sua vida, Jesus falou: poxa, agora está tudo certo, pegou peixe demais, mas agora você vai ter que mudar a sua rota agora, porque até agora você estava atrás de uma necessidade, mas eu te chamo para um propósito, e propósito está além de necessidades. Como que eu sei disso? Quando Jesus estava ensinando em Mateus capítulo 6, sobre as solicitudes da vida, ele estava dizendo: olha, vocês não devem preocupar demais com a comida, com a bebida, com a roupa. Por quê? Porque dá uma olhada para as aves do céu, olha para as flores do campo, o Pai sustenta todas elas. Aí ele falou assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que todas as coisas que ele estava falando: comida, bebida, vestir bem. Jesus não é contra vestir bem, comer bem, andar bem, morar bem. Mas ele estava falando: a provisão segue o propósito. Quando você decide viver o propósito, os milagres de Deus já estão incluídos no propósito de Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente fala das manifestações sobrenaturais, mas observa Marcos capítulo 16, Jesus falou assim: estes sinais acompanharão aos que creem. O que é acompanhar, Bispo Adriano? Se o Bispo Adriano ele for lá para a porta e eu for acompanhar ele, quem que vai na frente? O Bispo Adriano. E o pastor Passarinho acompanha ele, certo? Tá certo?
Acompanhar é ir atrás. Jesus falou: eu tenho um tanto de coisa que vai atrás, que acompanha. Quem crê em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais acompanharão os que creem. E eu não estou falando nem dos 3 dons de poder que o bispo Rinaldo pregou ontem, entre os 9 dons que tem em 1 Coríntios capítulo 12. 3 dons de revelação, 3 dons de poder e 3 dons vocais. Não, isso não é dom, isso é: acompanharão quem crê. Observa que você está vendo que os milagres, as operações sobrenaturais estão disponíveis a nós, quando nós nos colocamos no propósito correto de Deus. Mas muitas vezes nós queremos só a manifestação sobrenatural. A gente vem para os congressos, vai aos congressos, vem aos congressos e espera a manifestação, como nós já temos visto aqui, vai continuar acontecendo. Só que existe algo maior do que a necessidade. Existe algo maior do que uma cura física. Existe algo maior do que a expulsão de um demônio. Lembra quando os apóstolos eles foram enviados e eles voltaram maravilhados? Eles voltaram maravilhados porque eles falaram: Jesus, os demônios nos submeteram, Senhor. Olha, o Senhor nos mandou e foi uma coisa extraordinária. E Jesus os repreendeu, irmãos. Rapaz, Jesus falou: ei, isso aí é fichinha, eu estou falando com as minhas palavras. Vocês devem ficar atentos que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso, sabe o que Jesus estava dizendo? Este é o milagre master, é o top. Só que preste atenção, existem gente aqui nesta várzea grande que ainda não entrou e nem recebeu neste milagre, porque quem já recebeu está paralisado e precisa. E eu quero trazer uma mensagem aqui breve sobre a sua, para a minha vida, para a sua vida. E eu quero colocar esse título aqui, ó: da necessidade ao propósito, o caminho para uma vida extraordinária. Não é para um dia extraordinário, nem para 3 dias extraordinários, nem para uma semana extraordinária. Não, é para uma vida extraordinária. Pedro foi um homem que levou uma vida extraordinária. E uma vida extraordinariamente humana, porque ele também negou Jesus, ele também voltou inclusive a pescar, lá em João 21, até que Jesus foi lá e falou: ei rapaz, olha só, ele foi lá e tratou com ele: você me ama, Pedro, você me ama, você me ama. E aí você sabe que daquele dia nunca mais ele passou a viver. Inclusive, não diz a Bíblia, mas relatos extrabíblicos, que quando ele foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser crucificado como o seu mestre. Isso a história diz. Agora eu quero trazer aqui algumas verdades sobre esse texto bíblico que nós lemos. E a primeira delas: se você quer levar uma vida extraordinária, viver uma vida de milagres, e eu não estou falando só de intervenções sobrenaturais, seja numa área ou em outra, seja na área financeira, na área da saúde, seja uma cura, seja algo, não, em todas as áreas ministeriais. Um exemplo: há pessoas que estão tão acostumadas com milagres, com testemunhos de conversões, que se alguém chegar aqui e falar assim: olha, eu nasci na igreja, estou firme há 40 anos, aí fraquinho demais. Que testemunho é esse? Hoje os crentes estão assim, eles não aceitam esse tipo de testemunho. O testemunho é assim, ó: eu era matador, traficante, pilantra, você não tem noção, eu era o número 2, não sei do que, eu era do PCC, eu era não sei da onde. Aí de repente Jesus me encontrou e todo mundo Mas Jesus nasceu com um propósito, nunca se desviou do propósito, viveu para o propósito, morreu para o propósito, e ele é um exemplo de testemunho do poder de Deus na terra, meu irmão. Em primeiro lugar,
esteja disposto a fazer mais, a dar mais, a entregar mais, quando Deus pede. Tem gente que, já viu aquele ditado, só quer o venha a nós? Quem já ouviu esse ditado? Só quer venha a nós. Você conhece alguém assim, que só quer o venha a nós? O que é isso? O que significa isso? Quem pode falar aí? A pessoa só quer receber, mas o dia que você precisa dela, ela só quer que lembre dela o dia que ela está enferma, mas ela nunca lembrou de ninguém enfermo. Ela quer que lembre do aniversário dela e dá presente para ela, mas ela nunca lembrou do aniversário de ninguém, nunca deu presente para ninguém. Ela quer que honre ela, mas ela nunca honrou. Ei, preste atenção. E da onde que eu tirei isso aqui? No texto bíblico. Ei, Pedro já tinha pescado a noite toda. Fala comigo, a noite toda. Quem trabalhou a noite toda? Quem já trabalhou a noite inteirinha aqui em alguma coisa? Noite inteira. Você chega o final do dia, você não está cansado, né? Da noite, aliás. Não está? Está cansado, está com o olho pregando, está com vontade de ir embora. Se está esperando para trocar o plantão, você não vê a hora de alguém chegar lá e falar: cheguei, Brasil, pronto, você embora para casa. Quem trabalha na área da segurança, quem trabalha na área da saúde, que tem plantões, ou seja, você trabalhou a noite inteira. Agora imagina bem, você passar uma vigília a noite inteirinha, orando, adorando, cantando, e aí chega de manhã, e quando você está indo embora, entrando no carro, o pastor chama você e fala: ô irmão, vamos ali orar até meio-dia na casa do irmão. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ei, preste atenção, Jesus poderia ter escolhido qualquer barco, mas ele escolhe o barco de Pedro, e ele diz: Pedro, eu preciso de você um pouco mais. Você quer viver uma vida extraordinária de milagres? Esteja disposto a dar mais quando Deus pede. Tem gente que só quer mais de Deus, mas se Deus pedir mais para ele, ele fala: Senhor, pelo amor de Deus, eu já estou entregando mais. Ontem eu ouvi aqui o bispo Rinaldo entregando uma palavra profética, que eu tenho essa orelha desse tamanho, mas eu ouço bastante, tá? Olha o tamanho delas, para o bispo Adriano, e ele falando sobre bivocacionados, né? Pessoas que eles conseguem ser empresários e pastores, ou seja, ter uma vida. Nem todos, eu não dou conta, eu particularmente, isso não é um padrão, isso não é uma regra. Mas agora imagina bem, por quê? Porque há um peso ministerial, e quem diz que tem um peso é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai falar sobre tantas coisas que ele sofria, e aí ao final ele vai falar: e ainda mais, o que pesa sobre mim é o cuidado com a igreja. Cuidado pesa. Cuidado pesa. Mas pesa, pastor, lógico. Porque pastor, líder de igreja local, seja qual for o título que ele tiver, ele não tira férias. Pastor não tira. Ele tira férias eclesiásticas. Mas não deixa de ser pastor, não deixa de ser apóstolo, não deixa de ser profeta, não deixa. É igual um médico. O médico, ele está de férias na praia, de sunga, tomando banho. Se alguém passa mal do lado dele, ele é médico. Agora preste atenção, quando nós estamos cansados, estafados, e Jesus vem e fala assim: eu quero mais. Mas Senhor, o senhor não está vendo? Agora imagina bem, você não vê Pedro batendo boca com Jesus, irmão. Você não vê Pedro simplesmente: poxa, ô Senhor, pega o barco lá de alguém. Não, pelo amor de Deus, eu trabalhei a noite inteira. Ei, esteja disposto a dar mais. Fala para o seu irmão: você está disposto a dar mais? Estão falando para mim? É para falar para o seu irmão. Olha para ele aí: você está disposto a dar mais, pastor Amaro? Então vamos ver. Quando terminar o congresso, eu creio em milagres. Terminou, aí a apóstola fala assim: olha pessoal, agora nós vamos começar uma campanha de oração. Meu Deus, mas acabou de acabar. Acabou de acabar, pastor. Ei, é assim que muitos de nós agem, mas sabe o que quer como retorno? Uma vida extraordinária de milagres. Ei, uma vida extraordinária de milagres é para quem está disposto a dar mais quando Deus pede mais. Pedro pegou o barco e olha só, ele falou assim: Pedro, eu quero usar ele, então você leva um pouco para longe, deixa um pouquinho longe da praia, isso dá trabalho, viu? Não é molezinha não.
Porque hoje tem motor de polpa e vai para lá e vem para cá. Naquele tempo o negócio era a vela, era o remo e uma trabalheira, e Jesus pregando e amarra a corda. E aí olha no relógio, o sermão vai 1 hora, 2 horas, e sei lá se foi até 9 horas, 10 horas da manhã. Meu Deus do céu, nós trabalhamos a noite inteira. Mas eu quero dizer para você algo: quando Jesus te pede algo a mais, é porque Ele tem algo muito maior para te entregar. Ele tem algo muito superior para te entregar. Então esteja disposto a dar mais. Em segundo lugar, você tem que crer que o milagre não tem a ver com a sua experiência de crente. Isso confunde muita gente. Experiência. Tem gente que é do Antigo Testamento e está aqui, irmão. Gênesis. Tem gente que é de Apocalipse. Acabou de chegar. Tem gente que ele é do tempo que as cadeiras ainda eram verdes. E as cadeiras ficaram pretas agora. Tem gente que é do tempo que não tinha ar-condicionado. Agora já tem. E tem pessoas que antes deles pensarem em fazer a igreja aqui, de repente ele já estava aqui. Eu sou o primeiro. Agora preste atenção, experiência cristã não significa aumento de fé. Pedro estava dizendo assim: olha, Senhor, eu tenho experiência, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Só que eu quero dizer para você, o seu milagre não está baseado na sua experiência, está baseado em uma palavra do céu sobre a sua vida. É por isso que você vê gente que não tem experiência recebendo milagre. Não tem experiência. Ele acabou de converter, ou talvez nem crente, porque para receber um milagre não há necessidade agora. Talvez o milagre é a porta de entrada para a fé. Tem gente que recebe o milagre e vai embora. Ele pega o milagre dele, acabou a dor no rim, acabou não sei o quê, melhorou, consertou, e o que ele faz? Ele vai embora. Agora preste atenção, muitas vezes isso frustra a gente. Por quê? Porque a gente pensa: mas eu tenho mais experiência com o irmão, eu estou mais tempo aqui. Eu lembro, quando eu ministrei, nós reconciliamos aqui, eu reconciliei nessa igreja local no ano 2000, e foi aqui que nós começamos a crescer. Depois nós fomos para a Batista Nacional, e lá o pastor me deu a primeira oportunidade de ministrar a palavra. E eu era um diácono da igreja. E eu lembro quando eu desci, assim, era desse jeito aqui lá. Era, não é ainda. Eu desci do altar. E aí tinha um diácono. Rapaz, pensa, eu acho que não era um diácono, era um diacho. Meu Jesus amado. Ele falou assim: eu quero ver até onde você vai. Pois é. Quero ver. Por quê? Porque ele já estava lá antes da fundação do mundo. Ele já estava lá e eu tinha acabado de chegar na igreja, mas eu estava lá servindo, trabalhando, e o pastor, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, falou: vou te dar a oportunidade, você se prepara. Ei, eu quero dizer para você, não é experiência de vida, mas é uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra dos céus tem tudo, meu irmão. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo, tem tudo. Uma palavra de Deus basta. Olha só, uma palavra. E por quê? Em terceiro lugar, porque a palavra ela é autossuficiente. É autossuficiente. Não precisa da ajuda do pregador, não precisa da ajuda não sei do que, não precisa da ajuda da homilética, da exegese, da hermenêutica, apesar dessas disciplinas serem boas para nos ensinar a montar um sermão. Não, não, não. A palavra de Deus, uma vez que ela é pregada, ela é falada, ela é autossuficiente, ela é poderosa. Quando Deus libera uma palavra, Ele cumpre aquilo que fala. Nós temos a mania de separar aquilo que aconteceu da Bíblia com a nossa vida. Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Nasceu de novo, virou crente. Crente é crente, filho de Deus. E como que aconteceu isso? A Bíblia diz que foi através do Espírito, e Ele passou a habitar em você. Depois, certamente alguns já foram revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo, que é uma outra ação. Agora preste atenção, será que tem 2 Espíritos?
Será que aquele Espírito que pairava sobre a face das águas é outro? Será que o Espírito que desceu no Pentecostes é outro? Não, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que encheu os apóstolos, o apóstolo Paulo, é o mesmo Espírito. E às vezes nós pensamos, não, é porque eu tenho bastante experiência. Não, é uma palavra, a palavra de Deus liberada, o Espírito da palavra atinge aquele alvo, aquele propósito. A palavra de Deus é suficiente, ela carrega poder de realização. Lembra quando Jesus ele colocou a mão sobre aquele esquife, aquela maca com aquele corpo do filho da viúva? Ele falou: jovem, eu te mando, levanta. Rapaz, cara morto, na cidade saindo embora, multidão de gente chorando, aquele piseiro todo. E Jesus vem e põe a mão: jovem, eu te mando, levanta. E foi na hora o jovem se levantou e ele restituiu a mãe. Quando Jesus libera uma palavra sobre nós, é uma palavra, é suficiente, não é a nossa experiência. Em quarto lugar, Pedro tinha pescado, Pedro tinha lutado, Pedro tinha batalhado a sua impossibilidade. Poxa, imagina bem um pescador que não tem peixe. Imagina um pescador que não tem peixe, um pescador que não pegou nada, um pescador experiente. Pedro era pescador experiente, ele não tinha. Ou seja, ele estava diante de uma limitação normal, nem todo dia dá peixe. Quem é pescador que sabe, nem todo dia dá peixe. Quem já pescou mais de uma vez, sequência assim, 1, 2, 3 dias, 3 dias pescando, quem já pescou? Olha, tem bastante pescador aqui, 3 dias. Eu já pesquei 2 dias lá no Pantanal. E eu vi muita gente pegando peixe, mas nós mesmos não pegamos nada. Pastor, no Pantanal, alguns dizem que eu sou pré-frio para pesca, mas não é que lá estava ruim para pescar mesmo. Não, sabe Deus, é que eu não sou bom para pescar. Eu gosto do tempo. Agora imagina bem, Pedro tinha pescado, experiência, não tinha pego nada. E agora vem Jesus e dá uma palavra para ele. E ainda manda ele pescar no mesmo lugar, o mesmo lago, o mesmo mar. Alguns chamam de lago de Genesaré ou mar da Galiléia, mas na verdade ele é um lago. E aí ele fala: olha, você volta agora onde as águas são mais profundas e você lança a rede de novo. Tem pessoas que eles já tentaram tantas coisas que eles não conseguem nem mais obedecer a palavra de Deus se Deus mandar você voltar. Não consegue obedecer mais, não consegue mais viver o sobrenatural, porque, meu Deus, já tentei demais, esse casamento eu já tentei de tudo, esse ministério eu já tentei de tudo, essa igreja eu já tentei de tudo, isso aqui eu já tentei. Eu quero dizer para você, você pode ter tentado na sua experiência, mas quando a palavra de Deus é liberada, e você obedece à palavra de Deus, a obediência à palavra transforma o ambiente em um ambiente de milagres. É a obediência à palavra. Eu amo o poder do Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo, possuo alguns dons, oro por outros. Gostaria, como o bispo Rinaldo ontem falou aqui, ser direto, específico, pedir. Agora imagina bem, se tem uma coisa que eu me movo é na palavra de Deus, porque muitas pessoas, elas gostam do sobrenatural, mas elas não creem, não obedecem à palavra. Se Deus falar para elas, faça isso, suba para cá, faça desse jeito, ela não consegue. Agora olha os milagres da Bíblia. Imagina bem Deus falando para Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche, e tu toma esse bordão e toca nas águas. Isso é loucura, mas é uma palavra de Deus. Isso é loucura. Agora imagina o Jordão cheio, as ribanceiras, e Deus dá uma ordem a Josué. Fala: olha, pega os sacerdotes, pega a arca, e quando eles tocarem o pé nas águas, as águas vão se amontoar. Agora imagina Josué estava lá, diante aquela muralha intransponível de Jericó, e Deus vem com uma palavra através daquele anjo, e fala assim: olha, vocês vão dar voltas em volta dessa cidade. Isso não é estratégia militar. Isso nunca foi estratégia militar. Isso não é estratégia de guerra, não. Dá volta, calado.
Volta atrás de uma muralha dessa, como que vai derrubar? Mas tinha uma palavra. E aí, olha, no último dia vocês vão dar 7 voltas, aí vocês vão gritar. E quando vocês gritarem, toda a instrução. Está vendo? É a palavra, ou seja, a obediência à palavra de Deus transforma o ambiente em um ambiente do sobrenatural. Sobrenatural. Nós estamos ali no Chapéu do Sol, Parque Genebra, e nós estamos lá debaixo de uma palavra. E nós não vamos retroceder. Esse dia nós fizemos uma campanha no Vale, que nós já fizemos muitas campanhas no monte. Monte Santo Antônio, montes por aí. É bíblico subir no monte ou no vale, tanto faz, porque Deus é Deus dos montes e dos vales. Mas nós nunca tínhamos feito uma campanha num vale. Lá tem um vale lá perto da igreja. Tem uma descida lá embaixo. E nós fizemos lá uma campanha de oração, de jejum, consagração, 12 dias, terminamos essa semana agora. Todos os dias, no vale. Agora imagina bem, por que nós fizemos? Porque nós estávamos debaixo de uma palavra. Por que nós fomos para aquele lugar debaixo de uma palavra? Por que nós estamos lá até hoje de pé, debaixo de uma palavra? Por que essa igreja está firmada aqui até hoje? Porque tem uma palavra. Por que você avança no propósito de Deus? Porque você obedece a uma palavra. É a palavra de Deus que nos leva a um ambiente de milagre de Deus. Porque senão nós simplesmente somos pessoas religiosas, evangélicas. Imagina o IBGE perguntando, não, você é o quê? Sou evangélico. Qual que é a sua religião? Evangélico. Você é qual igreja? Igreja Comunidade Batista ID. Hoje ainda tem isso aí. Hoje ainda tem aqueles assim, você é o quê? Evangélico. De qual igreja? Não, nenhuma não. Eu estou aqui, debaixo da poderosa mão de Deus, andando para lá e para cá. Né, que nós chamamos aí, tem uma nomenclatura, os desigrejados, eu não sei como que se dá o nome. Mas... agora presta atenção, isso aí não vai influenciar muita coisa no céu, porque a obediência à palavra de Deus é que muda a nossa vida, a obediência à palavra de Deus. Em quinto lugar, quando Pedro teve a experiência com o poder de Deus, olha o que ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Hoje, eu creio que aqui não deve ter, mas só lá para aquele lado do caminiano mesmo. Um evangelho hoje que não está transformando muito. Ou seja, as pessoas querem o poder, querem o milagre, mas não querem transformação de vida, não quer confronto. Olha, irmão, isso aqui não pode. Não pode porque não pode por causa da palavra. A palavra de Deus diz que não pode. Ah, mas não, isso aqui não é regra da igreja, não é regra denominacional, nada, é uma regra da palavra. Nem todo mundo gosta de ouvir, não. Eu preguei uma mensagem esses tempos lá na igreja, o bendito não de Deus, nós não gostamos de ouvir, não. Os mandamentos estão cheios de não, a Bíblia está cheia de não. Davi queria construir o templo e Deus falou, não, não vai construir. E ele não zangou não, ele preparou ouro e prata para quem foi liberado por Deus para construir. Agora imagina bem, quando Pedro teve o contato com o milagre, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, sabe, a primeira coisa que veio no coração dele, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Será que isso vem no nosso coração quando nós temos o contato com o poder de Deus? Este arrependimento, porque às vezes nós queremos só o poder, o milagre, a bênção, a manifestação, mas não quer se arrepender, não quer mudar de vida. E aí é muito simples, nós viramos consumistas, consumidores. Bem, se eu não receber o milagre aqui, eu vou até aqui buscar o milagre. Se eu não receber aqui, eu vou até ali, eu vou pegar o milagre, mas eu não quero transformação na minha vida, eu não quero confronto. Eu não quero que alguém diga que não pode, eu não quero ver se a Bíblia está dizendo ou não. A experiência com o poder, com o milagre de Deus deve nos conduzir ao arrependimento. Em penúltimo lugar, quando Pedro, ele viu que havia acontecido aquela manifestação sobrenatural, de maneira que ele ficou se sentindo um pecador diante de Jesus. E olha que ele já tinha tido contato com Jesus. Ele chamou as pessoas, fez sinais, trouxe os barcos, levou para a praia. E aí, aquela manifestação, aquele poder, que imagina agora, contando os peixes. Quem já foi no mercado de peixes ali do Porto, já viu que tem muitos tipos de peixe. Aqui, lá também tem muitos tipos de peixes.
Todo rio, imagina agora, olha, fica com esses 50 aqui, fica com esses 20 aqui. Olha que pesca extraordinária. Inclusive os títulos das traduções da pesca maravilhosa. Isso é título, pessoal. Só um título da tradução. Pesca maravilhosa. Porque teve outra pesca na restauração de Pedro, que não é chamada de pesca maravilhosa, porque lá eles contaram e foram 153 grandes peixes. Aqui não diz quantos peixes, mas diz que foi muito, que chamou barco para ajudar. As redes estavam se rasgando. Agora imagina bem, depois deste milagre sobrenatural, vem Jesus com uma palavra e diz: olha, vocês serão pescadores de homens. Vocês agora que tiveram contato com o sobrenatural, você que viveu este milagre extraordinário, você agora vai mudar este foco. Agora imagina bem, Jesus não falou você vai ser empresário de homens, porque Pedro não era apenas um empresário, ele era o empresário da pesca. Você não vai ser um ferreiro dos homens, não. Você vai ser um pescador. Ele era pescador, ele tinha expertise na pesca, ele sabia os detalhes da pesca. E Jesus falou: olha, agora o que vai mudar é, você não vai viver mais da sua necessidade, você vai viver por um propósito. Você vai viver para um propósito de Deus, usando aquilo que você já carrega, usando aquilo que Deus já colocou na sua vida, usando a expertise que você já tem, usando aquilo que o próprio Senhor já colocou no seu coração. Imagina bem, Pedro agora, ele é convidado e Jesus não força. Diz aqui, versículo 9: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, também como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus então disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Irmãos, não tem nada mais importante do que almas na vida. Nada, nada. Um ministério que não tem almas. Como? Um chamado que não está focado em almas. Ah, pastor, eu tenho os 9 dons do Espírito. Ontem o bispo estava falando aqui, os dons, um princípio elementar de todo dom é edificação. Eu tenho os 9 dons do Espírito, mas cadê as almas? Não, pastor, é porque eu não tenho chamado de evangelista, eu não sou um evangelista, eu não tenho esse ministério. Mas o que Jesus falou? Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Tem que haver almas. Não adianta, por exemplo, eu receber o meu milagre, este milagre, não ser convertido em almas, pessoas para Jesus, vidas para o Senhor, porque esse é o propósito de todos nós, todos nós. Agora imagina, nós saímos daqui, quando nós saímos daqui em 2003, eu creio, e nós fomos ali para a Igreja Batista, começamos a trabalhar, a crescer. Agora 19 anos, quantos anos depois, qual que é o fruto? Ah, nada, eu estou aqui sentado. O que eu mudei foi, eu mudei o lugar, o quadrado onde eu entro e só isso. Não. Se Deus tem um chamado na nossa vida, tem que haver almas, tem que haver vidas, pessoas, é gente que importa para Deus. E às vezes nós estamos apenas focados na necessidade, na nossa necessidade. O que Jesus está dizendo: olha, vocês não podem ser só consumidores, vocês têm que ser abençoadores. Vocês não podem apenas ficar: eu vou vir aqui buscar o meu milagre, agora eu recebi o meu milagre, glória a Deus, agora deixa todo mundo trabalhar, que eu vou ficar aqui tranquilo. Não, Pedro acabou de receber este milagre, Jesus falou: olha, você será, a partir de agora, pescador de homens. Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária para o Senhor? Levanta a mão. Não tem vida extraordinária que não tem almas salvas, que não tem vidas. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui, quantas cadeiras tem, mas tem cadeiras vazias ainda. E se tivesse tudo cheia, teria como fazer 2 cultos, então. Se tivesse tudo aqui com 2, teria como colocar uma tela ali fora, ali, pelo menos para o povo ficar ali.
Ah, não, pastor, eu não vou nem ganhar mais, porque não cabe mais não. Eu já ganhei bastante. Eu vou te fazer aqui, eu tenho o hábito de fazer registros das coisas da minha vida. Vou te perguntar aqui, porque de repente você está muito melhor que eu. Então, se você estiver muito melhor que eu, depois no final, ora por mim aí, para que Deus me abençoe. Quantas almas você já ganhou esse ano? Não precisa de mostrar, levantar o pé, nem o dedo, nada. Porque de repente passou de 15, 20. De repente foi uma por mês, uma por dia, uma por semana. Não, eu não estou falando usando a estrutura ministerial. Não. Estou falando pessoalmente. Você. Agora eu vou fazer uma pergunta que de repente você já teve esse prazer de ver uma pessoa entregando a vida para Jesus na sua frente, através da sua vida. Em um ambiente descontraído, na empresa, no ponto de ônibus, no Uber, no táxi, em algum lugar, na faculdade. Quem já teve essa experiência de ver a pessoa, você pregar a palavra para ela e ela começar a chorar, e você orar por ela e pedir para ela procurar uma igreja? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Pode levantar a mão agora. Está vendo? Você que nunca teve, essa é uma experiência das melhores que existe na face da terra. E eu vou dizer uma coisa aqui. Uma vez eu já contei isso aqui, da primeira vez que eu ministrei aqui. Uma vez eu vi uma pesquisa da CEPAL, dizendo assim, ó, pastores, ou vamos tirar o nome pastor, o título, líderes de igreja local, a partir dos 5 anos de liderança, eles não conseguem mais ganhar pessoas pessoalmente. É estranho isso aí. Eu achei estranho também quando eu vi isso daí. Mas como assim? Ué, como? Ele só ganha pessoas agora se ele ministra através da estrutura, através do ministério. E eu lembro que quando eu li aquilo lá, eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero, Senhor, não tem como, não, eu posso ser usado pelo Senhor aonde for, numa igreja local, onde for, mas eu tenho uma vida pessoal. Esses dias atrás, eu estava caminhando não, eu estava correndo esse dia. Até o irmão, o bispo Everton lá, estava brincando do pace, né, 4,30. Mas 5 quilômetros. E aí eu ouvi alguém gritando, pastor, porque lá no Chapéu de Sol é ermo lá. E aí eu falei, eu estou marcando o pace, eu não posso parar. Eu falei, ele não viu, acho. Mas não deu para ver quem que era. Aí eu estava terminando, eu fui mais uns 400 metros, encerrei, marquei no aplicativo. E aí eu voltei, eu vi uma pessoa correndo, falei, só que me chamou? Ele falou, não. Aí a pessoa gritou lá, sentada assim, sentada não, vindo andando no meio da calçada. Sou eu, pastor. O senhor é o pastor da igreja ali? Eu falei, sou. Resumindo a história, sentamos, ele começou a contar suas mazelas. E eu preguei a palavra de Deus para ele. E naquele lugar ali simples, na beira da calçada ali, ele tomou uma decisão por Jesus. Ali, ó. Uma roupa, pastor, mas que som estava de gravata, não estava com microfone, não tinha uma caixa de som, não tinha. Simples. Ano passado, eu costumo anotar. Esse ano, 1, 2, só 3 pessoas. 3 pessoas, fora a igreja. 3, irmão, eu estou envergonhado. Se você já está com 15 aí, ora por mim. 3, eu tenho dificuldade com os dedos. 3, meu Deus, olha agora, imagina bem, o que adianta eu falar, o irmão tem um testemunho impactante, o fulano, meu Deus do céu, ele foi no inferno, voltou, foi no céu, voltou, viu os anjos, ele fica vendo as coisas, tudo, certo, e almas, ele vê almas. Mas olha, eu experimentei um milagre, pastor, pensa no milagre, almas. Jesus estava dizendo para Pedro, maior do que este milagre dos peixes entrar na sua rede, são homens entrar no reino dos céus, almas, vidas. É isso que importa para Deus, irmão. Eu sei que você talvez está meio confrontado aí, e na hora que eu pedi para levantar a mão, meu Deus do céu, certo? Mas de repente você também já ganhou bastante esse ano. Pessoalmente, eu não estou falando só de uma ministração, eu não estou dizendo de um altar, de um congresso, não, eu estou falando pessoalmente. Pastor, não tem como ganhar almas pessoalmente? Lógico que tem. Você anda nesse mundo.
Você sai daqui, na hora que terminar aqui, você vai para casa. Com certeza vai passar em algum lugar, vai de carro, vai de avião, vai de ônibus, não sei, vai de VLT não tem mais, vai de carro, vai de alguma coisa, de Uber, de táxi. Mas vai falar de Jesus, ou deveria falar de Jesus para alguém, ganhar almas. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida que não vive apenas atrás das necessidades. Pastor, eu estou aqui em busca do meu milagre. Você receberá o seu milagre se não recebeu ainda. Mas o propósito não se encerra na sua necessidade. O propósito é maior do que o milagre, é maior do que a necessidade. Quando Pedro ele estava ali, ele viu aquele milagre, Deus falou: agora você vai ser pescador de homens. Eu quero que você tenha coragem agora, diante de Deus, coragem mesmo, é coragem, pastor. Eu estou tranquilo com os resultados que eu estou tendo. Eu estou tranquilo, eu tenho ganhado bastante almas. Esse é o maior milagre que um homem pode viver depois deste milagre. Muitas outras coisas podem acontecer e outros tantos milagres, mas este é um milagre que é uma interação entre o Espírito Santo, diretamente o Espírito Santo, a graça de Deus e o homem. Mas Deus decidiu escolher a gente, eu e você, pessoas incapazes, imperfeitas, mas que nós temos que falar. Nós temos que levar o Evangelho, nós temos que ministrar a palavra, nós temos que pregar, nós temos que falar, Senhor, me dá uma direção, Senhor. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que moram do nosso lado, no bairro, as pessoas que andam conosco lá na faculdade, no trabalho, aonde for, porque há algo maior do que a nossa necessidade, é a necessidade do Evangelho ser pregado a todo mundo. Eu quero que você tenha coragem agora dessa decisão. Eu não vou chamar você aqui na frente, porque o tempo aqui já foi. Mas eu vou desafiar você a colocar a mão no seu coração e fazer uma autoanálise, fazer um inventário pessoal. Faça um inventário pessoal. Senhor, eu tenho ganhado almas para o Senhor. Essa história começou com uma necessidade de um homem que não pegou peixe nenhum e termina num propósito que é muito maior do que uma necessidade. O propósito de Jesus para Pedro. Talvez até agora nós estamos pensando apenas naquilo que é para nós. Precisamos, milagre, ser curado, receber os dons. Isso é maravilhoso. Porque Deus concede, é Ele que faz, mas para quê? Qual o propósito? Se não edificar o corpo, se não expandir o reino. E para expandir o reino precisa de almas, de pessoas, de vidas. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém ajudou você na caminhada, pregou a palavra de Deus. Feche seus olhos agora. Feche os olhos. Você não tem disposição para dar mais quando Jesus pede, mas talvez é isso que vai fazer você mover-se. Senhor, eu preciso entregar mais. Pedro já estava cansado a noite toda. Jesus falou: pois eu quero mais, Pedro. Eu quero mais um tempo. Eu quero o seu barco. E sabe o que termina? Termina com um grande milagre. E depois termina com Pedro entrando num propósito que é muito maior do que a sua vida. Talvez você está aqui nesse congresso, eu creio em milagres, mas você também conhece pessoas que poderiam estar aqui. Nós conhecemos pessoas que poderiam ter sido convidadas, ter sido trazidas, ou talvez acompanhadas, trazidas mesmo, como aquele homem que foi levado pelos amigos. Coloca a mão no seu coração, vou fazer essa oração. Senhor, em nome de
possa deixar, Pai, como aqueles primeiros apóstolos, e deixando tudo seguiram. Eles deixaram aquela necessidade que foi suprida para algo maior, um propósito maior. Levanta, Senhor, meu Deus, porque há muito a ser conquistado, há muitas almas a serem salvas, meu Deus. E esta é uma obra urgente, Pai. Esta é uma obra que não dá para esperar, Senhor. Meu Deus, esta é uma obra urgente, Pai. Levanta, Senhor. Eu quero fazer o último desafio para você. Feche seus olhos. Você que está disponível e disposto, porque talvez você está disponível e não está disposto. Disponível e disposto, disponível e disposta a viver esta vida extraordinária de ganhador de almas, de ver o mesmo milagre que aconteceu na sua vida acontecendo na vida de outras pessoas, de ver o mesmo que Jesus fez na sua história sendo feito na história de outras pessoas. Eu quero que você levante pelo menos uma das suas mãos assim. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, junto com meus irmãos, e que hoje fique selado nesta tarde, Pai. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui disponíveis e dispostos ao Senhor, a ser usados pelo Senhor, Pai. Porque, meu Deus, há uma seara, Senhor. Há pessoas aí fora que precisam do Evangelho. Meu Deus, gente, meu Pai, que não só tem uma necessidade física, emocional, mas a maior das necessidades, que é a necessidade espiritual, precisam ser salvas, Pai. Espírito Santo, eu estou aqui. Fala aí com Ele, ora agora aí. Fala, Deus, eu estou aqui, Senhor. Se você está disposto, eu estou aqui. Eu vou dizer para você, esse milagre não vai acontecer na sua experiência, vai acontecer por causa de uma palavra de Deus que está sobre você. Foi Jesus que mandou: vão e façam discípulos de todas as nações. E Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias. Em nome de Jesus está selado agora, Pai. Estas pessoas, Senhor, mulheres, homens, crianças, jovens, anciãos, todos nós, Senhor, que se dispõe diante do Senhor, Pai, a viver esta vida extraordinária de ganhador de almas, de levar o Evangelho às pessoas, ó Pai, de atraí-las, ó Deus, à igreja, trazê-las à presença do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Pode sentar-se. Eu só quero agradecer mais uma vez e dizer algo que eu sempre digo: o que faz a diferença na nossa vida são decisões que tomamos. Decisões que tomamos. Tudo que a gente vive, cada vez que você vai num congresso, vem num congresso, participa de algo sobrenatural, são decisões depois desses dias. Decisões, decida. Eu estou aqui desde ontem recebendo, eu faço questão de, estava aqui hoje à tarde recebendo, eu gosto de anotar, eu estou anotando, porque depois eu vou lendo, porque eu preciso decidir. Não dá para ficar só ouvindo. Ouvir e decidir, porque Deus tem uma grande obra. Eu me lembro ontem do Bispo Rinaldo falando sobre correr. O vento já veio, o fogo já veio, eu anotei ali. Agora precisa correr. Essa obra é urgente. Urgente. Várzea Grande tem 300 mil pessoas. É gente. E o que? 50%, 60% é crente. E o resto? O resto está aí, precisa de nós. Vamos para cima. Você que levantou a mão, isso não é de brincadeira não. É seríssimo, é nós mesmo. É nós. Ah, pastor, não, é nós. É todo mundo. Ganhando almas para o Senhor, fazendo a obra de Deus, cumprindo o ID. Está tudo aqui no manual. E nós temos o mais poderoso, é o Espírito Santo dentro de nós.
Obrigado, apóstola Regina, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você também que veio acreditando que Deus vai fazer, e Ele faz. E Ele está fazendo e vai continuar fazendo. Amém?